Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você aí que nos acompanha pelo Dedicação Delta. A gente que quer fazer essa grande maratona voltada para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e também coordenador e professor aqui do Dedicação Delta e quero que com vocês aqui a gente possa incentivá-los nessa reta final aí para arrebentá-la na hora da prova. Trouxe aqui hoje algumas questões de direito penal da banca FGV, uma banca aí do concurso público do estado de Santa Catarina para o cargo de delegado de polícia, e certamente vocês aí vão participar com a gente para entender como que funciona um pouquinho da pegada dessa banca, uma banca conhecida, tem algumas peculiaridades e que hoje a gente quer trazer questões para a gente dar uma desnupilada, para vocês pensarem um pouquinho fora da caixinha e, claro, aí quem sabe poder acertar um pouquinho mais de questões. Enfim, sem mais delongas, para a gente poder também agilizar o tempo de vocês, o tempo de estudo de vocês, queria só deixar um recado que para a gente aqui só um resultado importa, é o seu nome no Diário Oficial. Se você ainda não nos segue, clique aqui para seguir a nossa página, vá lá no nosso Instagram também, @dedicaçãodelta, siga-nos que vocês vão ter sempre informações relevantes e atualizadas sobre o mundo de concursos de natureza policial. Mais ainda, se você gostou do nosso vídeo aí, já clique falando que curtiu e acione o seu sininho de notificações para que vocês possam estar sempre recebendo antecipadamente os nossos vídeos, as nossas dicas, tudo aqui voltado para que você possa, de fato, ser mais um dos aprovados em concursos públicos de natureza policial. Portanto, vamos começar com essa maratona de questões aí do Dedicação Delta para a Polícia Civil, voltada para a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, e aqui já vou compartilhar a tela com vocês. Vamos começar por aqui. @Dedicação Delta, esse aqui é o do nosso Insta. E a gente avança começando aqui na nossa maratona de questões da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. Estado bacaníssimo, meu vizinho aqui. Vamos lá. A questão que eu trouxe aqui, e todas as questões que eu vou passar para vocês, gente, é questões de concurso de delegado de polícia e pela FGV, tá? Lidiane é uma exímia nadadora, convida sua amiga Karen. Pessoal, só voltando aqui, toda vez que for ler questão, for fazer questão, dá uma marcada rápida nela, para que vocês possam pontuar aquilo que já é importante. Então, ela convida sua amiga Karen para realizar uma travessia a nado de um rio, afirmando que poderia socorrê-la caso tivesse qualquer dificuldade. Opa! Então, nós temos a Lidiane assumindo uma posição de garantidora. Garante aqui. E aí, durante a travessia, Karen e Lidiane foram pegas por um forte redemoinho. É uma situação prevista? É uma situação evitável? Será? Vamos lá. Foram pegas. Aparentemente uma surpresa aqui. Que as puxou para o fundo do rio. Então, não tinha o que fazer. Lidiane conseguiu escapar. Mas em razão da forte correnteza, olha, em razão de quê? Foi dela, ela se omitiu do nada. Olha, pô, você deveria e podia agir para evitar o resultado danoso. Você até devia agir, mas você podia agir? Talvez não. Então vamos lá. Não conseguiu salvar a sua amiga Karen, que veio a falecer por afogamento. Temos uma responsabilidade de Lidiane? Será? Vamos lá, considerando o fato acima narrado, Lidiane será responsabilizada por homicídio em razão da omissão imprópria, visto que criou a situação de perigo e assumiu a posição de garantidora. Vamos lá, ela assumiu a posição de garantidora? Sim. Mas será que ela vai responder por uma omissão imprópria por causa disso? Creio que não. Tá? Vamos lá. Letra B. Assumiu a função de garantidora, devendo responder pela omissão de socorro com resultado morte? Será que é uma omissão própria ali do artigo 135, na sua modalidade triplicada de pena, que dá resultado morte? Creio também que não. Assumiu a função de garantidora, sim, mas não poderá responder pela morte, não responderá pela morte de Karen, pois estava impossibilitada de agir. Está mais próximo de ser a letra C. Na letra D, não será responsabilizada pela morte de Karen, visto que não possuía o dever de agir. Ela possuía o dever de agir. Porém, ela podia agir naquela situação? Essa é a grande questão de uma omissão imprópria que coloca a pessoa numa posição de garante.
não assumiu a função de garantidora, ela assumiu sim, devendo, contudo, responder pelo crime de omissão de socorro com resultado morte. Aqui é uma omissão própria. A omissão do garante é uma omissão, a omissão do garante, se ela acontecer, ela é chamada de omissão imprópria. Por isso que, dentre as alternativas, nós temos a alternativa C. Vamos lá? Vamos ver se eu estou falando a verdade com vocês? Pois bem, a letra C mesmo, e a gente avança para a gente ter algumas explicações sobre o caso. Vamos lá. A omissão própria, meu povo, ela é uma omissão de um dever de agir imposto pela norma. Traz para mim aqui, veja só. Se eu tenho uma omissão própria, o próprio tipo penal já fala que aquela minha omissão já vai gerar uma espécie de crime. O artigo 135 do Código Penal trata expressamente de um crime nominado de omissão de socorro, muito famoso. Essa omissão é denominada omissão própria. Já a omissão imprópria não é o tipo penal que vai falar da omissão. Não é a parte especial do Código Penal, por exemplo, que vai falar dessa omissão. Quem vai falar da omissão é uma norma que vai fazer a remissão ali àquele tipo penal. Então vamos lá? Quando a gente está aqui, voltando aqui, no artigo 13 do nosso Código Penal, só para a gente voltar aqui ao exemplo, a omissão própria, o artigo 135 já começa falando deixar de. Então, o nosso tipo penal já fala da omissão imprópria, da omissão própria, quando a gente fala da parte especial. Então, quando a parte especial trouxer no tipo penal, já na descrição do tipo, esta modalidade de omissão, nós estamos falando de omissão própria. Portanto, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança, abandonado ou extraviado, a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo em grave e iminente perigo, e não pedir, nesses casos, socorro da autoridade. Lembre-se que lá no Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos um tipo específico sobre esse tipo de omissão, tá? Mas aqui é um exemplo típico da omissão própria. Porém, a omissão imprópria, ela fala de um dever de agir para evitar o resultado. Não é um tipo penal, como o 135 da omissão própria aqui em cima, que vai falar o deixar de. Na verdade, é uma conduta uma inação, na verdade, uma ausência de conduta que você tem e acaba gerando um resultado. Então, vamos lá. O artigo 13 do Código Penal, portanto, a parte geral do Código Penal, vai ser essa norma que vai trabalhar com a omissão imprópria. O que ela nos diz? A omissão é penalmente relevante. Quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Beleza? O dever de agir incumbe a quem? Primeiro, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção, vigilância. Lembra dos policiais aqui, ó. Segunda forma, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Olha a Lidiane aqui. E o terceiro, com seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência desse resultado. Então, vamos lá. Quando a gente fala de determinados tipos de situações, eu estou falando da própria ideia de uma omissão imprópria. Então, a Lidiane lá, que era a pessoa que era nadadora, ela falou, olha, pode ficar tranquilo, eu vou te salvar se acontecer qualquer coisa. Só que uma situação veio que estava fora do controle. Ela até devia agir, mas ela não podia, ela não conseguia agir naquela situação concreta. Então, não se pode imputar uma responsabilidade penal por uma situação que é praticamente impossível da outra pessoa resolver agir. Vamos supor que ela estivesse nadando. Estava numa situação normal. Aí a amiga Karen lá começa a afogar. A Lidiane fala, quer saber? Deixa pra lá. Ela vai se afogar. E vai embora. Isso pode? Não, não pode. Tá? Então vamos lá. Voltemos aqui. E a gente vai avançar. Vamos lá. Quando a gente chegou, então, portanto, a entender aqui da omissão de socorro, lembremos que a letra C é a alternativa correta, porque nós não estamos falando de omissão própria, nós estamos falando de omissão imprópria, em que ela não vai responder porque estava acima das capacidades dela, ela devia agir, mas ela podia e devia agir para evitar o resultado? Não, ela só devia agir, mas aquela condição ela não podia, de acordo com o caso concreto. Próxima questão, vamos lembrar que durante um evento na loja de uma operadora de telefonia móvel,
Tereza, aproveitando-se aqui, ó, aproveitando-se da distração de funcionários, o que a Tereza me faz? Ela subtraiu a surrupiadora Tereza para si um aparelho celular. Esse aqui é o famoso descuidista, né? Ao chegar em casa, sua mãe descobriu o fato, olha, a mãe é foda, e a convenceu a comparecer à delegacia para devolver o aparelho subtraído. O que foi feito no dia seguinte? É um crime patrimonial? Sim, crime patrimonial. Qual o crime patrimonial aqui, gente? Furto. Um furto. Agora, furto tem violência ou grave ameaça? Não, furto não tem nem violência, nem grave ameaça. Beleza? Eu posso me arrepender de um fato em que o sujeito, eu pratiquei, e aí depois eu me arrependo, e isso tem uma consequência penal que me favorece de alguma forma? Posso. Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar de um dos institutos de direito penal ali vistos na parte geral. Vamos lá. O furto, primeira coisa, que momento é que esse furto ele se consuma? Vamos lá, volta para mim. Gente, o crime de furto ele se consuma com a inversão da posse. Nós temos 4 teorias que vão degladiar este assunto. Nós temos a teoria da concretácio, a teoria da amortio apreensio, que é a nossa, a teoria da blastio e a teoria da ilácio. A teoria da concretácio basta tocar, não é adotada pela gente. Eu toquei na coisa, já é considerada a consumação do crime de furto. A teoria da amortio ou apreensio é aquela utilizada por nós, inclusive simulada na parte do roubo, mas entendido também que é para o furto, que basta a inversão da posse. Não precisa que ela seja mansa e pacífica. A ablácio leva aquela res furtiva para algum lugar, e a ilácio ir lá. Ir lá, por exemplo, na minha casa, eu levo para onde eu quero, tá certo? Qual é a que a gente adotou? Basta a inversão da posse. Vamos entendendo dessas teorias, confirmar uma situação. Ela inverteu a posse? Sim. Então já era. Então o furto já se consumou? Já se consumou. Mas ela tomou uma atitude depois que amenizou aquela situação? Sim. É um crime sem violência ou grave ameaça? Sim. Então nós podemos pensar, talvez, no arrependimento posterior. Vamos lá. As alternativas vão dizer o seguinte: furto na forma tentada, PEN, já era. Houve arrependimento eficaz? Também não. Arrependimento, ó, eu desisto daquilo que eu estou fazendo. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Sempre coloque isso na cabeça. A ideia de desistência voluntária e arrependimento eficaz está exatamente nisso. Olha, volta para mim. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu desisto daquilo que eu estou fazendo. Marca isso que nós vamos chegar aqui de novo. Vamos lá. É furto na forma tentada? Letra B? Também não. Já marca aqui. É desistência voluntária? Também não. Fechou? Vamos pro próximo. Atipicidade, pô, vai lá, furto, o negócio ainda vai ser atípico. Não, gente, não foi também arrependimento eficaz. Nem é atípico e nem teve arrependimento eficaz, tá? É que você responde só para os atos já praticados. Furto na forma consumada, já começamos a melhorar. Ou seja, nós estamos só com 2 alternativas. Ó, e a letra E é furto na forma consumada. Ou é D, ou é letra E, tá? Com causa de diminuição pelo arrependimento posterior, pimba, tá aqui. Sem causa de diminuição de pena, pois a restituição da coisa não se deu de maneira espontânea, não precisa ser espontânea, basta que seja voluntária. Então é a letra D, tá? Vamos lá ver se é a letra D mesmo, se o professor não está errando. Opa, maravilha, a gente vai para alguns comentários aqui, vamos lá, meu povo, lembrando que a consumação do crime de furto, ele acontece com a inversão da posse, ou seja, independe da posse mansa e pacífica. Lá já falamos das 4 teorias que trabalham a questão da consumação, do momento consumativo do crime de furto. Isso também vale para o crime de roubo, tá? Vamos lá? Concretácio, tocar. Amócio ou apreensio, inverter a posse. Essa é a nossa. Amócio é a única que tem 2 nomes, tá? Ablácio, que é aquela que eu levo para algum lugar, por exemplo, acabei de furtar no supermercado, estou na 2ª rua à direita. Beleza? Estou aqui. E a ilácio? Ir lá, né? Levei para algum lugar. No caso, um lugar que eu queria. Pronto. Ilácio é a última. Não é nenhuma dessas, é só a nossa que nós adotamos, é amócio ou apreensio, a única que tem 2 nomes. Vamos lembrar de uma jurisprudência aqui do STJ, falando que conforme a pacífica jurisprudência dessa Corte Superior, que é o STJ,
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Isso é referenda, o que a gente acabou de falar. Mas eu quero trazer mais algumas considerações. Vamos lembrar da súmula de número 582 do STJ, que ela vai nos gritar o seguinte: olha, consuma-se o crime de roubo, estou falando igual os paranaenses, com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, em seguida a perseguição imediata do agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Viram que aqui nós trouxemos uma jurisprudência, uma súmula, que é a mesma lógica que trabalha com crime de furto. Ou seja, basta a inversão da posse, tanto para furto quanto para roubo. Voltemos lá. Importante, vamos lá, que nós temos furto e nós temos apropriação indébita. No furto, eu não tenho a posse ou detenção dessa coisa anteriormente. Na apropriação indébita, eu tenho. Alguém me entregou algo e eu já, a partir daquele momento, não quero mais devolver. A partir de dado momento. E aí eu tenho o quê? Uma apropriação indébita. Aí eu fui ali, o cara deu uma vacilada, eu fui, peguei, dei a Elza, né? Peguei a coisa daquele sujeito que tivesse visto ali. Deu o quê? Crime de furto. Agora, 2 tópicos foram trabalhados ali. Primeiro foi arrependimento posterior, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que trata cada um disso? Meu povo, vamos lá. O arrependimento posterior, ele está previsto ali no nosso artigo 16 do Código Penal. E ele vai falar o seguinte, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, isso é extremamente importante, então lembremos aí do crime de furto, e outros, né? Outros. Cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Ou seja, é uma causa de diminuição de pena que irá figurar ali no critério trifásico de dosimetria da pena, no artigo 68 do Código Penal, na terceira fase, em que você tem a causa de diminuição e causa de aumento de pena, tá bom? Então, nesse caso aqui, seria uma causa de diminuição de pena ou arrependimento posterior, bem quadradinho aí na questão que a gente colocou. Agora, é diferente de outro tema, que é a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, que são diferentes institutos também. Por quê? O agente que voluntariamente ele desiste de prosseguir na execução, se eu desisto de prosseguir na execução, eu desisto de algo que eu estou fazendo, ou impede que o resultado se produza. E aqui eu me arrependo de algo que eu fiz. Então, na minha desistência voluntária, eu ainda estou fazendo e desisto. Eu tenho 6 munições na minha arma de fogo. Eu atiro 2. Eu posso atirar mais 4 vezes. E aí eu desisto. Vem uma alma boa, ou me fala, cara, não faz isso não. Por isso que pode ser voluntário, não precisa vir de mim, não precisa ser espontâneo, não. Alguém falou, cara, pensa na sua vida, na sua família. Parei. Eu vou responder só pelos atos já praticados. Pode eventualmente ser só disparo de arma de fogo? Pode ser eventualmente ser só uma lesão corporal de natureza leve? Também pode. Mas não necessariamente vai ser o quê? Uma tentativa de homicídio, por exemplo. Certo? Agora, em arrependimento eficaz, eu executei a situação, eu tomei todas as medidas, eu descarreguei minha arma, 6 munições do cara. Mas eu falo, vem uma luz e fala, cara, resgata esse cara, leve ele no seu carro, coloca ele no hospital, você leva o cara para o hospital, o cara se restabelece. Você vai responder só pelos atos até então praticados. Esse é o arrependimento posterior. Por isso que a desistência voluntária, você desiste daquilo que você está fazendo. E o arrependimento posterior, você arrepende daquilo que você fez. Tudo bem? É totalmente diferente de um
arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Já o arrependimento posterior é um outro instituto que não tem nada a ver com esses aqui que a gente trabalhou, tudo bem? Então, na questão proposta, nós estamos falando de um furto consumado e um arrependimento posterior e com possibilidade de diminuição da pena. Vamos para a próxima questão? Poxa, vamos lá. Essa questão vai falar o seguinte: durante uma partida de futebol, o Rogério agrediu o Jonas com um soco. Beleza. Causou um leve ferimento no olho direito. No dia seguinte, já é no dia seguinte, tudo marca, gente, agora no dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com o Rogério, aí ao contrário, começar a inverter. E no meio da discussão, saca uma arma de fogo e parte em direção ao Rogério. O que o Rogério faz? O Rogério retira de sua mochila um revólver que carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando sua morte. Considerando a situação apresentada em relação à morte de Jonas, Rogério, vamos lá. Rogério, será que ele vai responder por homicídio? Ficando, porém, isento de pena por ter atuado em exercício regular de direito? Primeiro, exercício regular de direito, não. Ninguém tem direito de ficar matando os outros aí, tá? A gente pode, eventualmente, de acordo com as excludentes previstas em lei, você realmente fazer alguma coisa. Se regular de direito, estivesse falando do Código Penal Militar, ali da possibilidade de matar alguém por fuzilamento, depois de eventual condenação. Mas é outra conversa, tá? Mas vamos lá. Isento de pena. Espera aí. A isenção de pena está mais ligada ao quê? Culpabilidade. E já também não é exercício regular de direito. Ele responderá por homicídio, pois provocou a situação que se encontrava. Foi no dia anterior o fato em que ele deu um soco no olho do Jonas, né? Afastando eventual excludente de licitude de jeito nenhum. Até porque Jonas não poderia no dia seguinte fazer alguma coisa parecida. E mesmo se tivesse no mesmo dia, talvez seria desproporcional, a depender do caso concreto, tirar uma arma de fogo porque foi agredido com um soco. Pode ser que seja desproporcional, tem que avaliar o caso concreto. Na letra C vai dizer, não responderá por homicídio, considerando que agiu em legítima defesa. Pode ser, mas legítima defesa é causa de exclusão de culpabilidade? Não. Legítima defesa é causa de exclusão da ilicitude. Causa legal. Ele responderá por homicídio culposo? Culposo, gente, ó, ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia? Não. Ele agiu com consciência e vontade. Porém, pode ser que ele tenha uma excludente de ilicitude nesse meio do caminho. Pois agiu com excesso em legítima defesa? Será que seria excesso se ele estava com uma arma de fogo? Foi desferir tiro contra uma pessoa que também estava com arma de fogo e estava com uma agressão ilegítima? Né? Por fim, não responderá por homicídio. Está mais apropriado. Ele agiu em legítima defesa, também está mais apropriado. O que afasta a ilicitude de sua conduta. Poderia ter falado também antijuridicidade. Tudo bem? Então vamos lá. Letra E é o nosso caminho. Letra E é a que é para ser marcada. Portanto, vamos lembrar somente do conceito analítico de crime. O crime é um fato típico, antijurídico, também chamado de ilícito, e culpável. Quando há uma excludente de ilicitude, nós estamos no critério trifásico aqui, alguns falam punível também, mas é a minoria. É o fato típico e antijurídico. Antijurídico é porque não está albergado pelo ordenamento, seja porque agiu em estado de necessidade, de acordo com o artigo 23 do Código Penal, ou em legítima defesa, ou em estrito cumprimento de dever legal, ou no exercício regular de direito. Um desses critérios aqui. Tudo bem? Tem que ser um deles. Agora, tem supralegal, por exemplo, consentimento do ofendido? Também tem, mas vamos trabalhar com esses legais aqui por enquanto. E o artigo 25 vai trabalhar com a ideia da legítima defesa. Vai dizer o seguinte, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão
a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Gente, esse parágrafo único foi só um exemplo, né? Porque não mudou nada. Se você tem que observar os requisitos previstos aqui no artigo 25, basta falar que em qualquer situação que você estiver no artigo 25, você estará albergado pela excludente de licitude, nominada de legítima defesa. Fechou? Vamos lá. Próxima questão. Gerson foi condenado. Questões com data, fique esperto, tá? Gerson foi condenado por decisão transitada em julgado em 16/11/2015. Essa foi a data do trânsito em julgado da decisão dele. Tá? Qual foi a condenação? Pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. A prática do crime de furto que aconteceu em 8/8/2013. Reincidência vai ser, ideia da reincidência vai ser contada a partir de quando? Vai ser contada a partir do trânsito em julgado da decisão, que aqui 16/11/2015. Mas cuidado, o período de depuração não é esse. O período de se considerar a reincidência é aqui, 16/11/2015. Tá? A partir desse momento, qualquer coisa que ele cometer depois, ele será considerado um reincidente. Tá? Mas vamos lá, período depurador de 5 anos não é a partir daqui. Cuidado com esse tema. Vamos lá. Em 20/2/2020, o Gerson teve o quê? A extinção da punibilidade. Então, eu vou colocar aqui do lado. Em 16/11/2015, extinção. Ó, vamos lá, apaga aqui, senão vai dar confusão. Volta. Isso. Em 16/11/2015, nós temos o trânsito em julgado da decisão. Já em 20/2/2020, quase, 4 anos e alguns meses, né? Para frente. Aí nós tivemos o quê? Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. Tudo bem. Aí, no dia 30/11/2020, Gerson foi denunciado, aqui ó, denúncia de Gerson, aqui, ó, pela prática do crime de roubo consumado. Quando que foi a data do roubo? 25/11/2020. Mas vamos lá. Gerson praticou um crime de roubo, que é esse aqui, ó, do dia 25/11/2020, depois do trânsito em julgado da decisão? Sim. Então, por causa disso aqui, Gerson é reincidente? É. Beleza? Então, vamos lá. 16/11/2015 foi o trânsito em julgado da decisão do Gerson lá atrás, pelo crime de furto, condenação. Então, Gerson, em 25/11/2020, ele de fato ele praticou um crime de roubo depois do trânsito em julgado da decisão? Sim. Então ele é considerado reincidente? Sim. Agora, os efeitos da reincidência, será que eles são válidos? E a partir de quando que eu conto os efeitos da reincidência? Presta bem atenção nisso para vocês ficarem bem espertos nessa situação. Vamos lá. Pessoal, quanto a considerar a reincidência, eu considero a partir dessa data. Mas aquele período de depuração da reincidência só vai valer de fato, depois da extinção da punibilidade ou depois do cumprimento da pena dele, que vai dar também a extinção da punibilidade. E tem os outros requisitos, mas eu quero trabalhar esses aqui agora. Mas vamos lá então. Quando é que nós tivemos a extinção da punibilidade? 20/2/2020, por causa da prescrição da pretensão executória. Então, vai se considerar de 20/2/2020 aos próximos 5 anos, para que a gente possa falar que já não vai valer mais a reincidência dele. É essa que é a sacada da ideia da reincidência, que tem muita gente que confunde. Mas vou trazer mais coisas para vocês aqui, ó. Sendo esses os únicos delitos praticados por ele, quanto aos antecedentes criminais. Tome muito cuidado. O que não serve de reincidência serve de maus antecedentes. É o que eles chamam de maus antecedentes, são eternos. Não tem negócio de 5 anos sem nada disso. Mas vamos lá. Gerson será considerado reincidente? Sim. Mas a condenação não poderá servir para fins de maus antecedentes?
Não poderá servir para maus antecedentes. Sou pena de quê? De dar bezinidinha aqui. Não pode. Agora, para reincidência serve? Serve. Nós vamos provar isso aqui. Então, ele será considerado reincidente e possuidor de maus antecedentes? De jeito nenhum. Será considerado reincidente? Não será considerado reincidente? Ele vai ser considerado reincidente. Não será considerado reincidente ou possuidor de maus antecedentes? Está errado também. Não será considerado reincidente? Ele será considerado reincidente. Então, já tinha que matar por aqui, ó. Vai ser letra A ou letra B. Agora, posso ser reincidente com maus antecedentes? A depender da quantidade de crimes que tiver, talvez sim. Agora, ali a questão me contou isso aí? Não, a questão ainda falou assim, ó, sendo esses os únicos crimes que ele tem. Ainda falou assim, ó, sendo esses os únicos delitos praticados por Gerson. Fechou? Então, a mais apropriada aqui é a questão de letra, a alternativa de letra A. Agora, vamos lá? Lembrar o que trata esse assunto? Vamos lembrar que nós temos duas prescrições, tá, meu povo? Prescrição da pretensão punitiva, prescrição do Estado em poder te punir, e prescrição da pretensão executória. Quando o Estado já te processou, já te impôs uma pena, mas está atrás de você porque você está fugido, por exemplo. Tá? Então, a prescrição da pretensão executória. Aqui é a vontade do Estado de punir, aqui é a vontade do Estado de executar essa pena. Quando a gente vai falar de fixação de uma pena, não se esqueça de dar uma corrida de olho no artigo 68 do nosso Código Penal, para falar do critério trifásico para a aplicação de uma pena aí. A fixação da pena, quando a gente vai falar do artigo 68, que é o critério trifásico, nós temos as circunstâncias judiciais, que é a fixação da pena base, as circunstâncias atenuantes e circunstâncias agravantes, e depois, por fim, critério trifásico, né? Causas de aumento, causas de diminuição de pena. Critério trifásico. O primeiro deles aqui é a fixação da pena, que é a pena base, né? Circunstâncias judiciais, e vai falar juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima. O que ele vai fazer? Ele estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, fechado, aberto, semiaberto, né? E também a substituição da PPL, que é a pena privativa de liberdade, por outra espécie de pena, muitas vezes a pena restritiva de direitos. Essa aqui é a fixação da pena, mas eu quero chegar aqui. São circunstâncias agravantes, aqui, ó. São circunstâncias que sempre agravam a pena, sempre. Quando não constitui ou qualifica o crime, o que é? A própria reincidência. Ela vai ser uma circunstância agravante. No critério trifásico, ela é a segunda fase numa aplicação de uma pena. Tá? A reincidência vai ser verificada, e aqui está o segredo da questão. A reincidência verifica-se quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Crime, tá? Cuidado aqui. Tudo bem? Agora, o 64.1 vai dizer o seguinte: para efeito de reincidência, não... só para um pouquinho, para a gente não confundir. Verificaram que no artigo 63 vai falar que vai se ter reincidência? Reincidência vai se ter quando comete um novo crime depois do trânsito em julgado de decisão. Lembra da decisão lá atrás, do Gerson? 2015, tá? Aí vamos lá. Para efeito da reincidência, no artigo 64.1, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena. Quando é que foi a data de cumprimento ou extinção da pena pela prescrição da pretensão executória do Gerson? 2020. Essa foi a data da extinção da pena. Beleza? Se entra a data do cumprimento e extinção da pena e a infração posterior
tiver decorrido prazo superior a 5 anos. Foi isso que aconteceu, gente? Não, não foi isso que aconteceu. Nós tivemos, aqui ó, vou até voltar para vocês aqui, ó. Opa, vamos lá, cadê você, jovem? Aqui, vamos lá. O fato, a trânsito em julgado 2015, mas a extinção 20 de 2 de 2020. A partir de 20 de 2 de 2020, nós vamos contar 5 anos. É aqui. Quando é que o Gerson foi lá e praticou outro crime? 25 de 11 de 2020, ainda estava no período que poderia ser contada a reincidência. É aqui que é o segredo da nossa questão. Fechou? Então fique esperto com isso aí. Vamos lá. Avancemos, vamos lembrar. Portanto, que entre a data de cumprimento ou extinção, no caso dele foi extinção da pena pela prescrição da pretensão executória, e a infração posterior, tiver decorrido o período de tempo de 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Por isso que ainda nós estamos falando de reincidência. E por isso que, sendo o mesmo fato, eu não posso trabalhar com a ideia de maus antecedentes. Porque a ideia de maus antecedentes está onde? Está aqui, ó. As circunstâncias judiciais, pena base do artigo 59, quando fala aos antecedentes. Esses antecedentes aqui, chamados de maus antecedentes, eles nunca acabam. Tá bom? Pode ser 20 anos passando aí. Há decisões isoladas sobre o assunto, falando que deveria acabar, um caso ou outro acaba, mas a regra não acaba. Bom, vamos lá então para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Prescrição é a perda pelo Estado do direito de punir, prescrição da pretensão punitiva, ou executar a pena, prescrição da pretensão executória, em razão do decurso do tempo, tratando-se de causa de extinção da punibilidade. Depois você dá uma olhadinha lá no artigo 107 do Código Penal. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir. Começando por ela aqui, ó. 1. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva é o do dia em que cessar a permanência em crimes desta natureza. Corretíssimo. Lembre-se que os crimes permanentes é aquele que o flagrante se protrai no tempo, ele vai rodando, né? É um crime, por exemplo, de sequestro. Enquanto tiver em sequestro, ele é um crime permanente. Por isso que permite a prisão em flagrante em qualquer momento. Situação mediante sequestro também, dentre outros, tá? Então, a 1 tá certo. Aí a gente já vem aqui embaixo, ó. Está correto somente o que se afirma aí. A letra B não tem o 1, então ele tá fora. A letra C não tem 1, então tá fora. A letra E não tem 1, então ele tá fora. Ou é a letra A, ou é letra D. Tudo bem? Então já vou entender que a 2 deve estar errada, porque a publicação de acordo condenatório interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória. Não, interrompe o prazo sim, mas da PPP, prescrição da pretensão punitiva. Por isso que a 2 está errada. Então permanecemos entre 1 e 3, entre A e D. 1 e 3. 1, beleza. Agora 3. A desclassificação posterior pelo tribunal do júri. Lembra-se que o tribunal do júri é feito de 2 fases ali, né? Iudicio accusationis e iudicio causi, né? Então, essa primeira fase e a segunda fase. Quando você termina a primeira fase, você pode pronunciar a pessoa, você pode impronunciar a pessoa, você pode absolver, você pode desclassificar. A desclassificação posterior pelo tribunal do júri faz desaparecer a causa de interrupção da prescrição em razão da pronúncia. Não faz desaparecer. Tudo bem? Isso aqui permanece, inclusive, a súmula de número 191 do STJ. Vamos chegar lá. Portanto, essa número 3 está errada. Portanto, se a 3 está errada, nós ficamos com a letra A. Tomara que esteja certo aqui, né? Então, ficamos com a letra A, mas vamos mostrar por que é a letra A, né? Gente, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr. Antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, o que vem nossa questão, do dia em que cessou a permanência, por óbvio, nos de bigamia,
e nos de falsificação ou alteração do assentamento de registro civil da data em que o fato se tornou conhecido. E nos crimes contra a dignidade sexual, que é muito bom ficar esperto, embora não seja objeto da questão, crimes contra a dignidade sexual, ou, essa aqui é novidade, que envolvam violência contra criança e o adolescente, previstos nesse código ou em legislação especial, vai ser da data em que a vítima completar 18 anos, salvo, obviamente, se já tiver sido proposta a ação penal. E nos diz aqui no nosso artigo 117 do Código Penal que o curso da prescrição interrompe-se, olha, pelo recebimento da denúncia ou queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação de sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, é da pretensão punitiva e não da executória, como a gente colocou lá atrás, pelo início ou continuação do cumprimento da pena e pela reincidência. E, por fim, a alternativa 3 aqui, olha aqui, a súmula 191 vai falar, a pronúncia é sim causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Fechou? Então, coloca ali a súmula 191 que vai fechar aquela questão e vai realmente resolver o problema. Mas eu queria trabalhar aqui com vocês que o acórdão que confirma a condenação, tá? O acórdão, isso aqui é decisão recente, tá? Confirma a condenação, também interrompe a prescrição. Porque estava na discussão o acórdão que confirma também vai interromper? Não tem sentido e tal. Mas a terceira sessão, lembremos que a terceira sessão do STJ resulta da congregação entre as quinta e sexta turmas, que são de natureza penal, processual penal, tá? E, portanto, o informativo número 965 do STF já falava isso, o colegiado reafirmou o entendimento de que o acórdão, mesmo se for confirmatório da condenação, ele vai interromper o curso da prescrição, e o informativo de número 672 vai nos dizer que o acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da nossa prescrição. Tudo bem? Avancemos aqui pela 21 e vai nos dizer que Renan convence Patrick a furtarem bens de uma residência que estava desabitada. No dia seguinte, o dono da casa, João, 51 anos, toma conhecimento do ocorrido e aciona a polícia, que, após a investigação, identifica o Renan e o Patrick, apurando no curso do inquérito que Renan sabia que o imóvel era de seu pai adotivo. Então, olha, eles cometeram um furto, ele estava em concurso de pessoas, esse aqui é um furto, portanto, de modalidade qualificada, pena de 2 a 8 anos, e estava o Renan, e o Renan é filho da vítima, é filho do João. E por que colocou a idade do João? Vocês vão ver daqui a pouquinho. João não é uma pessoa idosa, tá certo? E aí tem o Patrick. E o Patrick que não sabia que o João era pai, ainda que adotivo, de Renan, tá? Pai adotivo. Ainda que adotivo no sentido seguinte, será que tem relevância isso para a questão? Já não tem relevância, a ideia de ser não. Pai é pai. A questão trouxe o adotivo para poder trazer um complicador aí, tá bom? Vamos lá. Com base nessas informações, as condutas de Renan e Patrick podem ser assim tipificadas. Vamos lá. Nenhum dos dois responderá por furto qualificado, considerando que foi praticado contra ascendente de Renan e que tal circunstância se comunica objetivamente a Patrick de jeito nenhum. Alguém vai ter que responder por essa bronca. O fato praticado por Renan é atípico, pois a vítima era seu ascendente? É atípico? Ou será que ele vai ter isenção de pena? Porque ele era ascendente, o ascendente dele não era uma pessoa idosa. E o crime não é cometido com violência ou grave ameaça. Tudo isso tem que ser levado em conta. Enquanto o Patrick responderá por furto simples. Opa, mas não estava com o Renan? Não seria qualificado? Mas e se o Renan não responder? Não tem problema. Pois a circunstância de natureza subjetiva, aqui não é. Os dois poderão ser condenados. Os dois poderão ser condenados por crime
por furto qualificado, os dois, mesmo Renan, crime sem violência e sem grave ameaça cometido contra um ascendente, e o ascendente não é uma pessoa idosa? Errado isso, hein? Pois o desconhecimento de Patrick quanto à condição do lesado afasta a relevância dessa circunstância para ambos. Não. Ambos responderão por furto qualificado, ambos não. Pois a circunstância especial somente se diria caso Renan possuísse parentesco sanguíneo com a vítima? Claro que não. Renan estará isento de pena, começamos bem. Enquanto Patrick responderá por furto qualificado. Ele estava com o Renan. Por mais que o Renan não respondesse, tem a isenção de pena ali. Pois a condição de descendente de Renan possui natureza subjetiva, está ficando bonito, e não se comunica a Patrick. Corretíssimo. Letra E é a alternativa a ser marcada, né? Vamos lá ver? O que nos diz aqui algumas partes da explicação? Primeiro, lembrar do furto, né, gente? Subtrair para si ou para outra coisa alheia, móvel, e ali nós temos no parágrafo 4, inciso 4, a modalidade qualificada, cuidado, é qualificado mesmo aqui, do crime de furto, que é porque é qualificado. Nós alteramos as penas ali, as penas combinadas, que, por exemplo, o furto simples é de 1 a 4, aqui nós estamos falando de furto qualificado nesta modalidade aqui de 2 a 8 anos. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pronto, tem um furto qualificado nessa brincadeira. Agora, nós temos o que a gente chama de escusa absolutória. E o que é isso? O sujeito terá isenção de pena. De acordo com o artigo 181 do nosso Código Penal, ele vai dizer que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título, são os crimes contra o patrimônio, tá? Em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de descendente ou ascendente ou descendente, seja parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. E o artigo 182 vai dizer, somente se procede mediante representação, lembrando que o crime de furto é de ação penal pública incondicionada, porém, procederia mediante representação, se o crime previsto nesse título ele é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio, sobrinho com quem o agente coabita, tá? E vamos avançar. Vai nos dizer, de acordo com o 183, que não se aplica o disposto nos dois artigos, ou seja, não vai ter escusa absolutória se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando há emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, não é o caso do furto. E aqui, ó, o que o Patrick vai responder? Não se aplica essa escusa absolutória ao estranho que participa do crime. Portanto, o Patrick vai responder por furto qualificado pelo concurso de pessoas, e o Renan vai ficar isentão e está tudo certo, porque tem escusa absolutória em cima dele. Ou também se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, se a pessoa é uma pessoa idosa. Lá foi falado que o pai do Renan tem quantos anos? 51 anos de idade. De acordo com o estatuto da pessoa idosa, que foi referendado aqui nesse inciso terceiro, a pessoa idosa é aquela que tem idade igual ou superior a 60 anos. Qualquer coisa, dá uma conferida lá, na Lei 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, não é Estatuto do Idoso mais, tá, gente? E vai falar das circunstâncias incomunicáveis, que não se comunicam circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo por óbitos, porém elementares, para o crime. Portanto, chegamos lá e vamos para mais uma questãozinha. Pessoal, vamos lá. Saulo se desentendeu na fila do caixa de um supermercado com outra consumidora. Teve uma discussão. Viviane, que estava no 8º mês de gestação, e lhe deu um fortíssimo soco no rosto. Em razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao hospital, foi constatado que Viviane apresentava lesão leve na face. Olha o que falou. Fortíssimo soco para induzir vocês a pensar que foi uma lesão gravíssima. Não. Vamos lá. Apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido o bebê em decorrência da queda.
O covarde Saulo vai responder pelo crime. Mas qual crime? Vamos lá. Considerando o estado gravídico, que é evidente, poxa, 8º mês, só para quem não sabe, gestação são 9 meses, né, gente? Pô, dá para ver. Considerando o estado gravídico que está falando evidente, a própria questão já me disse, de Viviane. Mas alguém que dá um soco no rosto de alguém quer praticar um aborto contra essa pessoa? Essa que é a questão. A minha intenção é praticar um aborto ou minha intenção foi praticar uma lesão corporal, ainda que seja leve, porque o soco, no final das contas, por mais que tivesse sido fortíssimo, deu uma lesão leve na face dela, mas de uma forma culposa pode ter acontecido esse aborto. Fechou? Então vamos lá. Será que eu posso falar lesão corporal seguida de morte? Não. Foi a morte da Viviane? Não. Ah, mas foi a morte do feto. Gente, não é o caso. Lesão corporal qualificada pelo aborto? Opa! Lesão corporal qualificada só não quis dizer que grave. E no caso aqui para nós, daqui a pouquinho nós vamos falar, que embora o código fale grave, neste caso específico vai ser chamado de gravíssima. A questão não trouxe isso não, mas vai com alguma outra questão, traga desse jeito, tá bom? É reconhecido doutrinariamente como gravíssima, porque nós temos a grave e a gravíssima. Então é qualificada pelo aborto? Sim. Já estão matando a questão aqui. Aborto, ele praticou aborto, gente? Ele tinha intenção de praticar aborto? Não. O aborto decorreu de uma situação culposa ali. Então ele não praticou aborto, nem que seja por dolo eventual. A questão não deixa evidenciado isso. Tá bom? Se ele tivesse batido na barriga dela, a coisa muda. Tá bom? Vamos lá. Aborto culposo? Não existe aborto culposo, tá, gente? Vamos sair disso aqui. Lesão corporal leve em concurso formal com aborto na forma culposa? Já não existe aborto culposo. Então, a D e a E já está completamente fora. Lesão corporal seguida de morte também está fora. Mas eu poderia ter uma dúvida entre a B e a C aqui. Tá? Então, a letra B é a nossa alternativa correta. E vamos lá falar do que trata o assunto. Lesão corporal, gente, o artigo 129 do Código Penal vai falar ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Porém, nós temos a lesão corporal de natureza grave no parágrafo 1º, que vai falar se resulta. Aqui eu gosto de usar o de pai. Esse é um mnemônico que para mim serve. Debilidade de membro, sentido ou função, perigo de vida, aceleração do parto e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então ficou aqui, olha, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º. Eu prefiro memorizar como DEPAI, mas cada um faz o seu mnemônico que achar pertinente. Quem não tem, sugiro adotar esse aqui. Tá? Essa é a lesão que é classicamente conhecida como grave, porque a do parágrafo 2º, ela é classicamente conhecida como gravíssima. Vamos lá no parágrafo 2º ver o que ela nos grita? Ela vai dizer o seguinte, se resulta, essa aqui que é considerada gravíssima. Mas ambas são, vamos considerar, qualificadas, né, gente? São qualificadas. Incapacidade permanente. Esse aqui eu gosto de utilizar o que eles chamam de peida. Né? Vamos falar. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Enfermidade incurável. Incapacidade para o trabalho e não para as ocupações. Incapacidade permanente, né? Para o trabalho e não para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Deformidade permanente. E aqui não é de aceleração do parto. É pior, porque é aborto. Fechou? Então, eu prefiro usar o DEPAI para grave e o PEIDA para a gravíssima, tá? Então, vamos lá. Aqui está o inciso 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º. Aqui, portanto, é um crime qualificado, reclusão de 2 a 8 anos. DEPAI para grave, PEIDA para gravíssima. Vamos lembrar que o crime de aborto está dos artigos 124 até o 127 do nosso Código Penal, né? E não existe aborto culposo. Fechou? Avancemos, vamos para o próximo, pelo menos em termos penais, tá, gente? O Wesley havia alugado um apartamento parcialmente imobiliado. E após o encerramento do contrato de locação, chamou Sidney, seu amigo, que nunca havia estado no imóvel, para ajudá-lo com a retirada de seus pertences. Durante a mudança, Wesley garantiu para Sidney que a televisão que se encontrava na sala era de sua propriedade e deveria ser retirada. Embora Wesley, que era o locatário, tivesse ciência de que o aparelho
pertencia ao proprietário do imóvel, que era o locador. Ao perceber a situação, o proprietário do imóvel registrou um boletim de ocorrência contra Wesley e Sidney. Ou seja, o Wesley agiu com dolo. O Sidney agiu por erro. Erro induzido por terceiro. Erro de tipo. Ele achou que era uma televisão que pertencia ao Wesley. O Wesley, afinal de contas, falou com ele: essa televisão é minha, pode tirar, tá tudo certo. Quem deve responder por isso? O próprio Wesley. Agora, a pergunta que não quer calar. A banca teve um errinho aqui, na minha opinião. Tá? Mas é bom saber que essa é uma prova recente e saber que a banca não anulou essa questão. Aqui está, para mim, um evidente caso de apropriação indébita. Só que não tem nem nas alternativas nada falando de apropriação indébita. Então, dancem conforme a música. A questão não pode sair de lá sem ser marcada. Traz para mim aqui que eu vou dar um toque para você sobre isso. Gente, questão não pode ficar sem ser marcada. Depois, eu vou deixar de marcar, depois eu brigo com a banca. Gente, respondam todas as questões. E mais, não procure questão certa ou errada. Procurem questões a mais certa ou a mais errada, a depender do caso concreto. Capisco? Então vamos lá, voltemos à questão. Nesse caso, analisando esses casos, a conduta dos agentes pode ser assim classificada, né? Vamos lá. Wesley e Sidney responderão pelo crime de furto. Vamos imaginar que foi furto, tá, gente? Para mim está evidente que apropriação indébita. Mas vamos imaginar que só que a banca quis falar que era furto, vai ficar furto. Eu não quero discutir, eu quero é passar. É assim que você tem que pensar. Na época eu pensava assim e passei. Tá bom? É assim que tem que colocar na cabeça. Wesley e Sidney responderão pelo crime de furto, em razão do concurso de pessoas. O Sidney entrou de gaiato, tá fora. Wesley responderá por furto doloso. Furto tem que ser doloso mesmo, não tem furto culposo. Enquanto Sidney responderá pela mesma modalidade de crime de forma culposa? Não, gente. Furto não tem modalidade culposa, então a letra B está fora. Tá certo? Letra C. Apenas Wesley responderá por furto, tá certo? Pois Sidney agiu por erro sobre o objeto. Não, Sidney agiu por erro sobre o objeto. Ele sabia exatamente o objeto que ele estava pegando. Ele foi induzido a erro por acreditar que aquele objeto pertencia a Wesley. Tá? Então não é a letra C. Porque não é erro sobre o objeto. Tá? Apenas Wesley responderá por furto. Sim. Pois Sidney agiu por erro de tipo. Sim. Provocado por terceiros. Sim. Sendo atípica a sua conduta. Corretíssimo. Letra D. Resposta a ser marcada. E por fim, Sidney agiu por erro de tipo, afastando a culpabilidade. Não, erro de tipo não afasta a culpabilidade. Afasta o fato típico. Considerado atípica a sua conduta. Então, por isso a letra D é a correta, a apropriada. Vamos lá. O que nós temos para falar sobre isso? Gente, quem de qualquer modo concorre para o crime, aqui nós estamos falando de concurso de agentes, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida da sua culpabilidade, beleza? Mas o Sidney não agiu dessa forma. Por quê? Porque, vamos dizer no erro, o erro sobre elemento constitutivo de tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. Porém, foi um erro determinado por terceiro. E aí o parágrafo 2º do artigo 20 vai falar: responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Então, Wesley aqui, que determinou o erro do Sidney, contando para ele que a televisão lhe pertencia, e Sidney, induzido para aquele erro ali, acaba subtraindo aquela coisa, sem saber que está, inclusive, subtraindo, não vai responder pelo crime, considerado um erro de tipo determinado por terceiro, portanto, estará com o fato atípico e não como excludente de culpabilidade. Quando o provocador atua dolosamente, a ele deve ser imputado na forma dolosa o crime cometido pelo provocado. Mas não existe furto culposo e erro de tipo afasta o quê? A tipicidade de um crime. Agora, por isso que eu trouxe essa provocação. E a apropriação indébita? Deveria ter sido apropriação indébita ali, né, gente? O cara já estava com uma residência alugada. Ele tinha posse daquelas coisas porque era parcialmente mobiliado o local. No momento posterior, ele não devolveu e levou aquela coisa que estava na sua posse. Tá com cara de quê? A apropriação indébita e não crime de furto, tá? Mas vamos lá. Próxima questão. Gustavo, ouvido na condição de testemunha em ação penal, tem diferença,
prestou declarações falsas em busca de auxiliar seu amigo Luiz, que figurava como réu no processo. Dias depois, após alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, mas, aí que é importante, antes da sentença, Gustavo se arrependeu de sua conduta, comparecendo em juízo e apresentando declarações no sentido de que tinha prestado informação na condição de testemunha que não condizia com a realidade, se retratando daquelas declarações prestadas em audiência. O magistrado competente determinou a produção de prova, bem como a extração de cópia para apurar o ocorrido. Com base nas informações expostas, a autoridade policial deverá concluir que Gustavo praticou conduta tipificada abstratamente como crime de... Vamos avançar em nossas colocações a partir de agora. Qual foi o crime? Falso testemunho? Tá. Vamos aqui, ó. Falso testemunho, falso testemunho, falso testemunho, falso testemunho, falso testemunho. Pô, já era aqui, vai ser um desses. Punível na modalidade tentada, com causa de aumento pela circunstância de as declarações se destinarem a produzir provas em processo penal, será? Modalidade tentada desse crime? Possível? Falso testemunho punível na forma consumada, com causa de aumento pela circunstância das declarações se destinarem a produzir prova em processo penal? Será que vai ser? Mesmo ele se retratando? Será? Falso testemunho punível na modalidade tentada, sem qualquer causa de aumento de pena? Falso testemunho punível na forma consumada? Sim. Sem qualquer causa de aumento de pena? Não. Agora, vai responder por falso testemunho? Mas o fato não será punível em razão da retratação realizada, que foi antes da sentença? Está mais com cara da letra E, que é ela, e nós vamos explicar exatamente o porquê. Vamos lá, letra E para marcar. Vamos lá lembrar, gente, que o crime de falso testemunho ou falsa perícia está no artigo 342 do Código Penal e vai dizer: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, como perito, como contador, como tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena que nós temos de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Acabou, gente. Ele já consumiu o crime na hora que ele falou. Fez a afirmação falsa, negou, calou a verdade, acabou, já consumiu o crime dele. Porém, vai dizer que as penas vão ter uma causa de aumento de pena, de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito no processo penal. Lembra lá que estão falando ação penal? Então, esse aqui é um crime com causa de aumento de pena. Ou também se for processo civil, em que a parte for entidade de administração direta ou indireta. Só que o parágrafo 2º do crime de falso testemunho para falsa perícia vai dizer que o fato ele vai deixar de ser punível se, antes da sentença, no processo em que ocorreu o ilícito, foi o que aconteceu, o agente se retrata ou declara a verdade. É por isso que ele não vai responder pelo crime, porque ele se retratou e foi no mesmo processo em que ocorreu o ilícito e foi antes da sentença. Por isso que não importa as alegações finais do Ministério Público, desde que tenha sido antes da sentença. E avança lembrando que para você não esquecer algumas coisas aqui que eu trouxe para vocês estudarem ali, nos pontos em que o peculato culposo, na 312, parágrafo 3º, também vai permitir uma extinção de punibilidade. Se no peculato culposo a reparação do dano, aqui é antes da sentença irrecorrível, não antes da sentença do processo em que se deu a situação, tá? Antes da sentença irrecorrível, ele reparou o dano peculato culposo, tá? Não do doloso. Vai extinguir a punibilidade. Se for posterior, vai reduzir a pena a metade da pena imposta. E na apropriação indébita previdencial lá do 68A, parágrafo 2º, vai falar, extinta também a punibilidade se o agente espontaneamente
declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições de importância ou valores que presta e presta informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Cuidado, tá? Cada um numa situação específica. Falso testemunho, falso perito até a sentença que se der aquele processo. O peculato culposo até sentença irrecorrível, trânsito em julgado. A apropriação indébita até antes do início da ação fiscal. A retratação da calúnia ou a difamação antes da sentença, cuidado aqui, não fala sentença com trânsito em julgado, fala que o querelado que antes da sentença se retrata cabalmente, não pode ser injúria, tá, gente? Só calúnia ou difamação, ele vai ficar isento de pena. Desculpa aí, foi mal que eu falei, tipo isso. Tudo bem? E por fim, para a gente fechar com chave de ouro aquilo que a gente está trabalhando em nossas questões na data de hoje, eu queria que vocês vissem essa última questão de Maicon, de 25 anos, e Maria, de 13 anos de idade. Cuidado, já começa a ligar o radar. 13 anos de idade, se falar algum crime sexual aqui, nós estamos num crime de talvez um estupro de vulnerável, tá? Ela que não era mais virgem, será que isso importa? Não importa, já vou adiantar. Eles iniciaram um relacionamento amoroso com a concordância dos pais da menor. Após 2 meses de namoro, ainda que antes do aniversário de 14 anos, opa, estupro de vulnerável aqui talvez, tá? 217A. O casal praticou relação sexual. O que ocorreu com consentimento da mãe. Será que tem concurso de pessoa ou será que tem outro crime? Joana, mãe do adolescente, que após conversar com o Mike, incentivou o ato sexual entre os dois com prova de amor. Tomando conhecimento do ocorrido dias depois, André, pai de Maria, ficou indignado com o ato sexual e registrou o fato na delegacia. Diante desse fato, vamos ver se é correto afirmar que nós temos um crime de estupro de vulnerável, temos. Que não importa se ela tinha relacionamento sexual anterior, não importa. Não importa o consentimento dela, também não importa. Mas são condutas distintas. Maico e Joana, eles responderão por crime de estupro de vulnerável na forma majorada? Será? Será que os dois? Aqui causou uma certa polêmica, mas nós temos um crime específico da pessoa de Joana. Mas vamos lá. Michael responderá por estupro de vulnerável? Será que Michael vai responder por estupro de vulnerável? Sim, Michael. Você tinha 25 anos e praticou estupro de vulnerável contra uma vítima que tinha 13 anos de idade. Tá? Mas vai falar. E Joana? Também por estupro de vulnerável? Concurso de pessoas aqui? Não. Porque existe um crime de corrupção de menores do 218. Induzir a pessoa menor de 14 anos a praticar, a satisfazer a própria lascívia. Então, neste caso aqui, nós temos um crime de corrupção de menores do Código Penal. Cuidado com a corrupção de menores do ECA, tá? O fato deverá ser atípico? Não, de jeito nenhum. Atípico também? Claro que não. Os dois responderão por estupro vulnerável, não incidindo qualquer majorante? Não. Tá? Tem uma polêmica nesse que algumas pessoas entendem que os dois responderiam por estupro vulnerável. Eu prefiro entender que aqui, com a banca inclusive, que nós estamos na letra B, portanto, porque nós temos um crime específico ali da mãe, tá? Portanto, a letra B é para ser marcada. E nós vamos lembrar que o estupro de vulnerável vai falar de ter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. Também vai incorrer na mesma pena prática de ações descritas com alguém que, por enfermidade, por mais que não seja menor de 14 anos, ou por deficiência mental, ou não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Pegar uma pessoa que estiver dormindo, pode dar estupro de vulnerável, estuprando essa pessoa. Pegar uma pessoa que está completamente embriagada, estupro de vulnerável, praticando com ela ato libidinoso. Beleza? Então, não pense só nos 14 anos, tem esse parágrafo primeiro aqui. E o parágrafo 5º vai dizer que as penas previstas nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Vamos lembrar que a súmula de número 593 vai nos dizer que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante consentimento da pessoa
por prática do ato, irrelevante a experiência sexual anterior, então não pode ser ela virgem, se não era virgem, ou existência de relacionamento amoroso com a gente, vai responder do mesmo jeito, tá bom? Por fim, eu gostaria de lembrar que a corrupção de menores, do artigo 218, que é o da mãe, que é induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem, pena de reclusão de 2 a 5 anos. E não vamos confundir esse crime de corrupção de menores com a corrupção de menores que está prevista no ECA, que é o 244B, que lá do 244B do ECA vai falar de corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Vamos lembrar de um caso específico que é o distinguishing, que é uma situação julgada pelo STJ, que eles falam que é uma tal da exceção, Romeu e Julieta, um exemplo aqui e tal, muita proximidade da idade, um sujeito, por exemplo, tem 18 anos, a menina tem 13 anos, diferença ali de 5 anos, será que poderia, a depender do caso concreto, fazer com que esse sujeito não responda pelo crime? Aconteceu, mas isso é um caso raríssimo, exceção da exceção. A regra é, vai responder por estupro vulnerável. Porém, nesse caso específico, eram 2 jovens namorados, relacionamento era aprovado pelos pais da vítima, eles tinham pequena proximidade, se eu não me engano, o rapaz tinha 19 anos, a menina tinha 13. Eles constituíram aquela relação, daquela relação sobreveio um filho, e houve constituição de um núcleo familiar. Diante de todos esses requisitos, o STJ, naquele caso específico, raríssimo, ele entendeu que o sujeito deveria ser absolvido pelo crime, ele não responderia por aquilo ali, porque era uma situação extremamente específica. Com isso, meu pessoal, vou ficar por aqui. Excelentes estudos para vocês, espero ter colaborado mais uma vez com o crescimento e o aprimoramento de vocês para a realização de questões. Marquem as questões, arrebentem-na na hora da prova, estudem, façam a diferença, porque para nós só um resultado importa, é o seu nome no Diário Oficial. Se gostou do vídeo, clique aqui curtindo o vídeo, acione o sininho de notificações também, para que vocês possam receber as nossas notificações. Se não é inscrito no canal, está perdendo seu tempo, se inscreva no nosso canal e participe aqui dessa grande comunidade voltada ao seu aprimoramento em termos de estudos para concursos públicos de natureza policial. Grande abraço para vocês, bons estudos e a gente certamente se encontra no próximo vídeo. Até mais!